Bom, gente, vamos analisar um pouquinho, então, hoje, como é que acontece a ionização de um ácido. Então, vamos lá. Eu tenho compostos iônicos e tenho compostos moleculares. Os compostos iônicos, a gente já sabe que são excelentes condutores, né, de eletricidade, têm uma condutibilidade alta. Por quê? Porque contém íons na solução. Então, quando eu jogo um composto iônico na água, a parte negativa e positiva da água, vai lá e atrai os cátions e ânions e os separa. Então, a partir do momento que eu tenho cátions e ânions na solução aquosa, eu tenho uma solução eletrolítica, isto é, uma solução que conduz bem corrente elétrica. O que acontece com ácidos? Bom, ácidos são moleculares e a gente viu que compostos moleculares não conduzem corrente elétrica, porém os ácidos entram na exceção. Então, eu tenho compostos moleculares como o álcool, como o CO2, SO2, então todos os compostos orgânicos, eles são moleculares e não conduzem corrente elétrica, porém os ácidos conduzem. Por quê? Porque eles comportam de uma forma diferente quando em solução aquosa. Então, vejam só, neste vídeo aqui do Uno, que eu estou compartilhando aqui com vocês, olha lá, ele pingou ácido em solução aquosa, e a gente percebe aqui uma luminosidade, ou seja, eu estou comprovando para vocês, né, o experimento comprova que a solução é eletrolítica, que a partir do momento que eu jogo um ácido na água, ele vai conduzir corrente elétrica, porém, alguns ácidos conduzem mais do que os outros. E é isso que a gente chama de força dos ácidos. Eu tenho ácidos fortes e tenho ácidos fracos. Os ácidos fracos são aqueles que a gente pode ingerir no nosso dia a dia, como o ácido cítrico, apesar deles terem propriedades dos ácidos. Eles têm sabor azedo, eles têm pH menor que 7, eles são corrosivos, inclusive quando eu ponho ácido, né, se eu deixo cair ácido cítrico, limão na mão e vou para o sol, ele produz uma queimadura. Né? A gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado ao lidar com limão e sol, porque ele produz uma queimadura e muitas vezes queimaduras sérias. Então, eu tenho ácido cítrico no limão, eu tenho ácido acético no vinagre, mas esses são considerados ácidos fracos. Se eu jogar esses ácidos em água, eles vão acender assim totalmente essa luz, né? Tem uma luminosidade muito baixa. No entanto, se eu jogar ácido sulfúrico, a luminosidade aumenta muito. Eu consigo acender uma lâmpada com uma voltagem muito maior. E por que isso acontece? Porque eu tenho mais íons na solução. Então, ácido fraco são aqueles que se ionizam, que têm uma ionização baixa. E os ácidos fortes são aqueles que se ionizam bastante. E o que significa isso? Eu tenho mais íons do que moléculas. Então, vamos lá na nossa lousinha que eu vou explicar melhor para vocês essa questão. Então, quando eu tenho, por exemplo, ácido clorídrico, que é um ácido forte, tá? Então, aqui, força de ácidos. Então, a gente já viu ionização, certo? Então, eu tenho o HCl. Quando eu pego o HCl e coloco em água, o que vai acontecer? O hidrogênio deixa o elétron dele com o cloro, tá? Então, isto é o cloreto. É um cloro que tem 8 elétrons na camada de valência. Opa, eu botei o vermelho e volta no branquinho. Ele tinha 7, agora ele tá com 8. Então, este vermelhinho aqui é o elétron do hidrogênio. E quando o hidrogênio perde um elétron, ele fica como H+. Eu acho que eu estou escrevendo embaixo do vídeo, então vamos lá. Este Cl- aqui é o Cl que tem 8 elétrons, porque ele ganhou um do H. Ó. Esse branquinho aqui, então, é o elétron do hidrogênio. E como que fica esse hidrogênio? Ele fica como H+. Só que não existe H+, ele não vai perder o único elétron que ele tem. Então, ele vem aqui na água. A água, ó, é isso aqui, né? É o O com um par de elétrons aqui e aqui, porque o O tinha 6 na última camada, 6 na última camada, e ele vai compartilhar, não, deixa eu colocar assim, né? Peraí. 6 na última camada, e ele está compartilhando 2 elétrons com o H.
certo? Então, fica dessa forma, eu estou representando daquela ali. Bom, o que vai acontecer? O hidrogênio, né, esse H+, vem para cá, ó, H+, e ele vai compartilhar esse par de elétron aqui que está sobrando. E o que fica quando isso acontece? Eu vou ter H3, porque olha, 1, 2, 3, eu vou ter H3, O, e um desses Hs é mais, porque ele deixou um elétron, né? Ele é um cátion porque ele deixou o elétron lá para trás. Então, a gente colocaria assim, H3O+, porque está faltando um elétron que foi deixado para trás. E a gente acaba simplesmente representando como H3O+. Então, nessa ionização, eu vou dizer para vocês, 99% das moléculas de HCl se transformaram em cátions e ânions. Porém, se eu pegar um ácido fraco, como exemplo, HCN é um ácido fraco, esse seria um ácido forte. Por quê? Porque eu tenho muitos íons em solução. Cadê esses íons, gente? Estão aqui, ó. É este e este, ok? O que acontece com o HCN quando eu coloco em água? Vai formar a mesma coisa. O H vem para cá e forma o H3O+. Ele deixa o elétron dele com o CN. Então, fica CN com o elétron do hidrogênio, tá? E o que vai acontecer aqui? Se eu analisar o HCN, eu digo para vocês, a cada 100 moléculas de HCN, apenas 20 se ioniza. Então, vocês concordam comigo que 20%, né, porque eu estou falando a cada 100 moléculas, 20 se ionizam. Apenas 20% das moléculas que eu tinha no início se transformam em cátions e ânions. Então, ao passo que no HCl quase que 100% se ioniza, então eu falo para vocês, a cada 100 moléculas, 99 se ioniza. Então, significa que tenho muitos íons na solução. 99% das moléculas que eu tinha se ionizaram. No caso de um ácido fraco, não. No caso de um ácido fraco, só algumas moléculas se ionizam. E olha que 20% até que é um número razoável. Tem ácidos aí que, se eu pegar a porcentagem de quanto se ioniza, é 0,5%, 0,05%. Isso significa que a maioria das moléculas ficam na forma original, como HCN. Então, elas não ficam ionizadas, elas não se transformam em íons. E isso faz com que a condutibilidade seja menor. Por quê? Quanto maior for a condutibilidade, significa que mais íons eu tenho. Então, quanto mais íons, mais forte é a luminosidade da lâmpada. Quanto menos íons, menor é a luminosidade. Então, dizer que um ácido é forte ou fraco significa o quê? Ter mais íons ou menos íons na solução. E que íons são esses? Os íons são sempre H3 ou mais, tá? E o ânion correspondente. Então, eu vou ter ânion de Cl-, de Br-, de SO4, 2-, de NO3-, depende do ácido que eu tenho, tá? Algumas referências bibliográficas, alguns livros, eles indicam, que até vocês achariam ótimo, que eles indicam que esse H3O+, é o H+. Então, olha só, eu vou mudar a página, tá? Então, o que isso significa? Tem muitas referências que colocam assim, HCl em água forma o quê? Forma H+ aquoso e forma Cl- aquoso. Eu não gosto muito dessa representação. Por quê? Porque H+ não existe. E hoje em dia a FUVEST não, até há uns 5 anos atrás, a FUVEST também usava todos os exames de vestibulares, mas a gente sabe que esse H+, na realidade, é um H+, que foi compartilhar um elétron deste Ozinho aqui, olha, tá? Porque ele era um próton. Então, a gente acaba representando da maneira correta, mas vocês vão ver que em alguns momentos os livros adotam para facilitar. Então, HCl dá H+, Cl-. Se eu pegar o H2, SO4 e colocar na água, como são 2 Hs, formaria 2 H3O+, mais SO4,
2 menos. Lembra que é só 4 e 2 menos? Então, ele ganhou 2 elétrons de quem? De 2H+. Então, foram 2H+, cada um compartilhar lá o elétron com a água. Aí, se tiver HNO3, como é um H só, colocando em água, ficaria como 1H3O+, e NO3-, tá? Ai, gente, eu ia fazer a forma simplificada. Bom, essa é a maneira correta, tá? Eu vou somar aqui a água, mas só lembrando, então, que isto poderia ser 2H+, isto aqui poderia ser simplesmente H+, ok? A gente vai retomar e eu vou fazer junto com vocês os exercícios. Era só para dar uma explicação, para vocês acompanharem com calma. Voltem esse vídeo quantas vezes for necessário, para vocês tentarem entender um pouquinho esse mecanismo do que é a ionização de um ácido. Por que a ionização é diferente da dissociação? Pensem, dissociação é para composto iônico, ionização é para ácido. Bom, tudo bem, mas qual a diferença? Como é que a água se comporta na dissociação e como é que a água se comporta na ionização? É essa a questão que eu quero trazer para vocês pensarem para a próxima aula. Então, qual é o papel da água na dissociação iônica e qual é o papel da água na ionização? Ambos produzem íons. Então, por que não tem o mesmo nome? Por que não é dissociação para os dois ou por que não é ionização para os dois? Porque os processos não são exatamente iguais. Pensem e a gente vai voltar na próxima aula, tá? Eu vou perguntar para vocês, na próxima aula, qual foi a conclusão de cada um. Ah, não entendi, gente. Bolem, pensem, alguma coisa vocês vão me responder, tá bem? Um beijo.